Agora 6h10 no Timaço da Vale FM, que está começando com a sua edição especial até 7h30 da noite aqui na 99,9. Vale Esportes é futebol de primeira. Já imaginou você andando de Fiat Fastback na sua cidade? Não fique só na imaginação. Com o Cariri da Sorte você pode. No quarto sorteio tem um Fastback 0 km. É um Fastback zerinho. O Fiat Fastback é o queridinho do momento e pode ser seu. Mas calma que tem mais. 5 mil reais no primeiro e segundo sorteio. E uma moto Honda Bis no terceiro sorteio. É uma Honda Bis e muito dinheiro. Não para por aí. Tem 20 chances de ganhar 500 reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A, cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério.
Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes desta quinta-feira. Um abraço para você que sintoniza Vale FM, a você que nos ouve pelo aplicativo radios.net, a turma boa que vê o programa também no nosso canal no YouTube. Alô, galera do nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E um abraço também para quem segue o nosso Timaço da Vale no Instagram, inclusive com informações, detalhes das nossas transmissões. Você confere tudo no Instagram Timaço da Vale. Enfim, para você que acompanha o nosso trabalho, obrigado pela companhia. Hoje, quinta-feira de decisão. Daqui a pouquinho, primeiro contato com a nossa galera que tá lá na Arena Romeirão para trazer tudo de Cariri e Guarani. Chegou a hora da decisão, João Filho. Boa noite. Chegou sim. Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo Timaço da Vale FM. Chegou a hora da decisão, onde daqui a pouco vamos conhecer quem vai enfrentar o Icasa na semifinal do Campeonato Estadual da Segundona. A gente gostaria muito de que duas equipes de Juazeiro estivessem na primeira divisão do ano que vem, mas devido aos resultados que aconteceram durante todo o campeonato, isso infelizmente não será possível. A gente comemora o fato de uma equipe, Juazeiro do Norte, voltar para a primeira divisão do futebol aqui do estado do Ceará. Agora resta saber quem será o agraciado, se o Icasa, se o Guarani de Juazeiro ou se o Cariri Futebol Clube. É verdade, e a configuração do futebol do Cariri já está definida para o ano que vem, com exceção do Crato, que ainda jogará a terceira divisão deste ano. Ano que vem, 2 times na primeira divisão, o Barbalha, ou o Guarani, ou o Cariri, ou o Icasa. Um desses 3 acompanhará o Barbalha na primeira divisão do ano que vem. Ainda bem que o Barbalha manteve-se na primeira divisão e tomara que possa ter um time mais forte para a próxima temporada. Na Série B do ano que vem, já temos no mínimo 2 times garantidos do Cariri, que são os times que não vão conseguir o acesso, né? Então a gente pode ter Icasa e Guarani, pode ter Icasa e Cariri, ou Guarani e Cariri. Dos 3 de Juazeiro, 2 permanecem. 2 vão ficar na segunda divisão. Vai subir. Exatamente. E na terceira divisão, hoje temos o Crato, mas para o ano que vem o Crato pode subir. Tomara que suba, né? Tomara que o Crato consiga o acesso da Série C para a Série B, para que o Crato também integre esse grupo da Série B. No ano que vem a gente vai estar na maior torcida pelo time do Crato. A gente tinha até o ano passado o Campo Grande, mas o Campo Grande deixou de ser um time profissional. Há digamos assim, acho até que é um outro Campo Grande, né? Que foi para uma outra cidade, com uma nova gestão, enfim, que é a cidade de Acopiara. Mas o jogo de hoje promete, João Filho, porque no último domingo já tivemos um jogo muito bom. Você pode até pensar, foi 0-0. Foi o 0-0 mais enganoso que eu acompanhei nos últimos anos. Significa dizer, para você que narrou o jogo, foi um placar injusto. Exatamente. O jogo de domingo passado, faltou a bola entrar. Poderia ter sido 2-2, 1-1, 2-1 para um lado, 2-1 para o outro, né? O Cariri botou bola na trave, o Guarani teve grandes defesas aí do Flaismar, evitando gol, grandes chances. Um jogo muito bom no último domingo, lá no estádio Inaldão. E torcer para que essa mesma qualidade aconteça logo mais na Arena Romeirão. É a nossa torcida. Lembrando que o jogo começa às 8 da noite, João Filho, e você vai passar agora pro ouvinte da Rádio Vale, pro torcedor do Guarani, pro torcedor do Cariri, ou ainda para quem gosta de futebol e quer ver esse jogo, preço de ingresso e aonde dá tempo comprar
para assistir essa partida? Agora lá na bilheteria, na bilheteria da Arena Romeirão já tem ingresso à disposição das duas torcidas, tanto de Cariri como de Guarani. O preço está mantido, R$20 inteira e R$10 a meia entrada, os valores aí disponibilizados pelo mandante do jogo, que será o Cariri. Domingo passado o mandante foi o Guarani, hoje é o Cariri. R$20 inteira, R$10 a meia entrada. Torcedor tá ouvindo a gente agora, pode se deslocar para a Arena Romeirão, vai ter a bilheteria lá disponível para vender o ingresso e o torcedor consequentemente assistir ao jogo. Tá legal, então vamos manter o primeiro contato com o Delton Sá, já Vamos, tá em sim. condição aí, ouvir Delton a Sá tá voz doido pra falar. do Delton Sá, que vai narrar o jogo a partir das 19h30. A gente já passa a bola em definitivo para a Arena Romeirão, ou seja, o jogo começa às 8 da noite. A gente começou o programa por volta das 18 horas, são 2 horas de pré-jogo para essa grande partida que você vai acompanhar no Timaço da Vale, com a narração dele, a força jovem do rádio esportivo do Brasil. Delton Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Um abraço pro amigo que tá em casa, tá ligado, tá saindo do trabalho agora. Galera que tá ligada aí na 99,9. Já estamos aqui na Arena Romeirão desde cedo. Os portões já foram abertos agora por volta das 18 horas, para que o torcedor possa ter acesso à Arena Romeirão e acompanhar esse jogo que vale uma vaga na fase semifinal do Campeonato Cearense de Futebol. Ou seja, quem passar aqui vai pegar o time do Icasa, o Verdão do Cariri, e aí no próximo duelo já vai valer o acesso à primeira divisão do Campeonato Cearense do próximo ano. Por enquanto, pouquíssimas testemunhas aqui na Arena Romeirão. Me atrevo a dizer que nós temos apenas o pessoal que está trabalhando. Vi uns 2 ou 3 sentados aqui à direita. Hoje colocaram uma grade aqui dividindo as torcidas. Aqui embaixo da cabine, justamente o nosso ponto de transmissão fica na parte onde não vai ficar nenhum torcedor. Torcedores de um lado, torcedores do outro, permaneceram com as duas torcidas podendo ficar à frente das cabines das emissoras de rádio e de televisão, viu, Marco Valério? Então, por enquanto, público muito pequeno na Arena Romeirão, quase ninguém também, meu amigo. O pessoal está saindo agora do trabalho, indo em casa para aquele banho, trocar a roupa, depois correr, vir para cá, para a Arena Romeirão, jogo às 8 da noite, que você vai acompanhar tudo aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Nossos colegas, companheiros, o Matheus Ferreira e o Anderson Luiz, dá para observar daqui, estão confortavelmente, até que o pessoal do jogo chegue, estão sentados lá no banco de reservas, aguardando os seus devidos acionamentos. Marco Valério e João Filho. Ô Delton Sá, você acha que tá com cara de chuva ou é só uma ameaça e só vai chover lá pra madrugada, Delton? Eu espero que chova lá pra madrugada, Marco Valério, mas eu acho que é arriscado a gente sair daqui debaixo de água. Não vou negar. Pois é, ainda bem que você está devidamente e confortavelmente acomodado na cabine do Timaço da Vale, né, Delton? E hoje, diferente de todos os outros jogos, Marco Valério, eu resolvi trazer um agasalho, porque da última vez, e é porque ainda bem que hoje botaram a central numa temperatura melhor, porque da última vez que colocaram aqui, meu amigo, fez uma falta danada, um agasalho, viu? Tá certo, Delton, daqui a pouquinho você volta, tá bom? Volta, e se continuar falando aí com trairás por baixo, eu corto o sinal aqui. Você já sabe quem é, né? É, já, imagino. Identificou a voz, né, Delton? Deu pra perceber. Pois é. Depois não sabe, né? Daqui a pouquinho você volta, Delson. Já também dá uma passada com os nossos repórteres aqui no nosso Timaço da Vale, 8 da noite, bola rolando, a melhor cobertura do futebol pelo rádio para Cariri e Guarani é aqui na 99,9.
gente. Em Juazeiro são 18 horas 24 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a nossa região. Conosco também, JF, tem Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Olha, eu coloquei na minha humilde residência, cara, foi um negócio, uma das coisas mais acertadas que eu fiz nos últimos anos. Muito bom, muito tranquilo, uma economia tremenda, gente. Eu indico realmente. E o pessoal da Gênesis Solar é uma turma super séria e trabalhadora. Fala com o Luciano Carvalho, o WhatsApp dele, 88 é o DDD 981237956, Gênesis Solar, para resolver o problema dessa conta de energia que só fica mais cara. Bom, a gente fala pra você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um grande, excelente negócio. A Dourados fica na rua Professor Ivani Feitosa, número 9. WhatsApp da Dourados 999933031, o Instagram para você conhecer um pouco mais desse projeto maravilhoso, @Dourados Joias com 2 S no final. Rastro Pneus, pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica. Rastro Pneus continua com a promoção de 19 anos. A cada R$500 você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero 1693, com o telefone 3587-4195. Por aqui também, meu querido Marco Valério, a gente fala, sabe de quem? De quem? Do ESC. Vem aí um novo ESC para você, um cursinho com muitas novidades, é verdade. Nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado e muito mais. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir a gente aí nas principais redes sociais e participar dessa nova fase do ESC Cursos, cada vez mais interativo com você em busca da sua aprovação, seja em concursos públicos ou no pré-vestibular Enem. Aguarde, eu tô falando do ESC Cursos, acreditar para vencer. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. As melhores marcas você encontra na Comercial ZM, Bosch, Tramontina, Dremel. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Fica na Avenida Padre Cícero 2370, com o telefone 3511-9550. A gente fala também aqui no Timaço do Espaço Verde. O Espaço Verde tem para você plantas ornamentais e frutíferas, grama, esmeralda, jarros, vasos de plantas e acessórios. Tudo para o seu sítio ou jardim, você já sabe. É no Espaço Verde, há 25 anos atuando no mercado de plantas do Cariri. Tem toda uma consultoria para você, toda uma orientação. Dá uma passadinha lá do Espaço Verde, você vai ser muito bem atendido. O melhor atendimento e preço do Cariri. Avenida Leão Sampaio 1250, na Lagoa Seca. O telefone é o 3571-3457. O Instagram do Espaço Verde, @Espaço Verde Juá. Conosco também tem Cariri da Sorte. Nesta semana você pode ganhar no quarto sorteio um Fiat Fastback zerinho. Isto mesmo, esta máquina pode ser sua. Um Fiat Fastback e mais R$5.000 no primeiro e no segundo prêmio, uma Honda Bis no terceiro e 20 rodadas e R$500 no Giro da Sorte. Por isso, meu amigo, não fique de fora. O que é que você está esperando, hein? Compre já o seu Cariri da Sorte desta semana, que vem com uma dupla chance e custa apenas R$10. Aproveite. Baixe o aplicativo do Cariri da Sorte. A gente fala também da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado para você. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, número 2215, no bairro Salesianos, aqui na cidade de Juazeiro. WhatsApp da Grage 992088592, onde a
satisfação do cliente é a nossa meta. Conosco também tem Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios, tudo para o seu jardim, tudo para o seu sítio você encontra no Espaço Verde, há 25 anos atuando no mercado de plantas e com orientação técnica. Avenida Leão Sampaio, 1250, bairro Lagoa Seca. O telefone é o 3571-3457. Lembrando, o Instagram do Espaço Verde, JF, é Espaço Verde Juá. Maravilha, então. Eu tô por aqui também para falar da Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção Eu já civil. falei. Como disse o Marco Valério, Comercial ZM, na Avenida Padre Cícero, número 2370, o telefone é o 3511-9550. Pois deixa eu falar da Jumasa Esportes. Fale. Porque o meu amigo Boi, que bate um bolão, ele só compra o material lá na Jumasa Esportes, Eu meu tenho amigo. certeza disso. Tênis, chuteiras, né? Aquelas chuteiras para futebol society, o tênis para futsal, ou para você fazer a sua caminhada. Tudo isso lá na Jumasa. A camisa do seu clube do coração. O São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras. Você encontra lá. Camisa oficial do Icasa. Também tem lá na Juarte. Você compra... na Jumasa, desculpe. Você compra por R$140 à vista ou 150 em 3 vezes no cartão. E lembrando que a Jumasa fica na rua Santa Luzia, ali quase esquina com o Bradesco. Rapaz, é fácil demais de encontrar. Você vai ter aí tudo que você precisa na Jumasa, sempre o que há de melhor para você praticar o seu esporte. Para quem promove torneio, lá tem medalha, tem troféu, tem placa, tem tudo, JF. Tem tudo. Tem até bola de futebol americano. Maravilha. Lá na Jumasa. Bom, a gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, que tem sempre aquele cardápio maravilhoso para você, para sua família, na Rui Barbosa, ali a esquina com a José Marrocos. Dá um pulinho lá, leva a família em um ambiente maravilhoso, aconchegante demais. E o cardápio é de dar água na boca, sem dúvida alguma. Mas se de repente você quer ficar em casa aí, acompanhando o timaço, vai receber no conforto da sua casa também. É só entrar em contato, faz o teu pedido pelo 988657741, churrascaria Mão de Vaca. Eu tô ligado que o Boi veio aqui convidá-lo para o jantar na churrascaria Mão de Vaca após o jogo. Após o jogo, vamos sim. E lá tem um telão bem grandão, como já disse o Delton, vai passar o jogo do Palmeiras na Libertadores. Dá tempo da gente ver o segundo tempo. Dá sim, com toda certeza, JF. Fica tranquilo. Bora sentir aí o clima com os nossos repórteres. Vamos, lembrando sim, que senhor. já tem notícias do Icasa. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, Diniz Supermercados. Mas antes, a gente vai dar uma passada lá no gramado do Romeirão, aonde estão, pela ordem, como o Cariri é mandante, Matheus Ferreira, repórter especial do Timaço, para cobrir as coisas do Cariri Futebol Clube. E depois, Anderson Luiz, com as novidades do Guarani. Vamos dar uma passadinha rápida com os dois, JF? Ah, pois não, excelência. Fica à vontade. Comande daí. Matheus. Chama Matheus Ferreira. Matheus tá chegando com O que seu... você tem contra Matheus Ferreira? Absolutamente nada. Vou chamá-lo. Matheus tá chegando com as primeiras informações. Todas as torcidas. O senhor me deixar trabalhar, eu agradeço, tá bom? Matheus Ferreira, nosso querido Matheus tá chegando. A culpa é do senhor. E olha que eu apoiei a contratação, viu? Vá de novo. Eu apoiei a contratação. Peça. Matheus Ferreira tá chegando com as informações do time do Cariri. Cariri que hoje enfrenta o Guarani nessa decisão do Campeonato Cearense, fase semifinal, fase de quartas de final, o jogo da volta. Matheus, um abraço pra você. Boa noite. Grande abraço, João Filho. É um prazer ser acionado como repórter por você. Pode ter certeza disso. Grande abraço para você, para todos os ouvintes da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Boa noite, trazendo informações aqui do campo, já da Arena Romeirão. O Cariri tem um retorno do Davi Torres, que cumpriu suspensão no último jogo. Também ainda permanece no departamento médico o Alexandre e o Balotelli. Esses jogadores não vêm a campo hoje
para o jogo, o confronto nas quartas de final do Campeonato Cearense da Série B. O staff do Cariri já está presente aqui na Arena Romeirão, o elenco ainda não chegou e daqui a pouco eu trago mais informações aqui no Vale Esportes. Tá bom então, muito obrigado ao Matheus com seu primeiro boa noite, as informações do Cariri. Cariri tá pronto, tem esses dois atletas que pouco atuaram durante o campeonato, tanto o Alexandre como o Balotelli estão no departamento médico do clube, mas daí é força máxima, daqui a pouco o Matheus volta com mais informações do Cariri, que busca hoje dar continuidade à sua permanência no campeonato, passando pelo Guarani de Juazeiro, vai enfrentar o Icasa na fase semifinal. E o Guarani quer passar pelo Cariri para enfrentar o Icasa também. Todo mundo tá querendo pegar o Icasa. E os primeiros destaques do Guarani em nome de Diniz Supermercados. Também estão chegando os primeiros destaques com ele, Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Alô, Anderson. Rapaz, nada do Anderson. Anderson. Oi, boa noite pra você, Marco, boa noite. João Filho, boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale FM. Estamos aqui no gramado do estádio Romeirão, onde o Guarani acabou de chegar aqui para esse jogo contra a equipe do Cariri. Alguns jogadores já estão fazendo o trabalho de reconhecimento de gramado, vieram aqui para ver como é que está esse momento. E nós estamos aqui ao lado do atacante Kaká, que deve ser titular daqui a pouquinho, Kaká. E esse gramado aqui ajuda bastante para a boa prática de futebol, né? Sem dúvida. Boa noite a todos. Sem dúvida, o gramado ele ajuda, né, as duas equipes. Acredito que facilita, né, o jogo bem jogado, a troca de passes, né, e consequentemente para o torcedor, né, para quem está assistindo, se torna um bom espetáculo, né. A gente está preparado, né, espera novamente um jogo complicado, um adversário muito qualificado, né. E é um jogo, como eu falei, né, um jogo aberto, é um jogo onde as duas equipes entram com 50% de chance, né. E vai se sagrar vencedor a equipe que errar menos, né, que tiver mais competência na hora de finalizar e na hora de defender também. Acredito que está em aberto e a gente espera que hoje a gente possa estar numa noite feliz e conquiste a nossa classificação. O que vocês vêm conversando? Lógico que o Guarani oscilou bastante durante a competição, você é um dos jogadores que chegou durante essa competição, muita mudança, mas hoje tudo isso fica para trás, um jogo importante. E como é que está a cabeça desses atletas, principalmente dos mais jovens? A cabeça está tranquila, a gente sabe do que a gente tem que fazer, do que a gente errou durante a competição, do que a gente acertou também, né? A gente teve aí esses últimos 2 dias para acertar a equipe, alguns detalhes que a gente deixou a desejar no jogo passado, mas está todo mundo tranquilo, né? Sabendo do que tem que ser feito, né? Sabendo também que independente do que aconteça hoje, a gente está com a cabeça tranquila, consciente de que foi feito o nosso melhor. Mas eu acredito que está todo mundo focado no seu objetivo, que é a nossa classificação. Agradecer ao Kaká que está fazendo esse trabalho aqui. No momento nem trabalho, na verdade eles estão aqui só no gramado mesmo, conversando, batendo aquele papo. Alguns jogadores tirando aquela selfie aqui no gramado da arena. Uns deles não tiveram a oportunidade de jogar ainda, porque naquele primeiro jogo do Guarani contra o Icasa aqui, alguns desses atletas não estavam no... E um jogador que eu sinto falta aqui nesse momento é o Dudu Caririaçu. O lateral esquerdo do Caririaçu está lá embaixo fazendo alguns testes. O time ainda não foi confirmado pelo técnico João Severo. Daqui a pouquinho deve sair a escalação do Guarani. Mas o Dudu Caririaçu segue sendo dúvida para o jogo de daqui a pouquinho contra a equipe do Cariri. Eu posso dar um spoilerzinho que eu tomei conhecimento, Anderson? Sim. Me metendo aí no seu assunto, que é o Guarani. O Tsá tá ouvindo. Esse negócio de spoiler não dá muito certo. O Dudu Caririaçu, a informação que chegou é que ele ainda não está 100% e por isso ele ficaria disponível somente no banco de reservas. Agora, eu não saberia lhe dar um percentual, se ele está 50%, 70%, 30%, mas é um jogador que não está 100% e por isso não deve ser titular
você vai confirmar isso pra gente daqui a pouco, tá bom, Anderson? Daqui a pouco eu confirmo, mas não só o Dudu, viu, Marco? Tem outros jogadores também que não estão 100%. Por isso que a gente não confirma ainda a escalação do Guarani, porque o Jefferson, por exemplo, também vem sentindo dores, o Dudu Baiano vem sentindo dores, o Oséias, zagueiro, também vem sentindo algum desconforto. Então o Dudu é um dos principais jogadores dessa peça ofensiva do Guarani, por isso o Guarani faz todo esse mistério em relação ao meio atacante do rubro-negro juazeirense. Legal, meu querido Anderson. Daqui a pouquinho volta o Anderson Luiz, daqui a pouquinho volta o Matheus Ferreira, daqui a pouco a gente vai bater novamente um papo com Delton Sá, aqui com tudo de Cariri e Guarani. O Vale Esportes hoje em horário especial, vamos até 7h30 da noite, 1h30 de programa. Depois a gente passa a bola pro Delton Sá, serão 2 horas de pré-jogo aqui na Vale FM para esta grande partida decisiva. Agora quem tá de boa é o Verdão do Cariri, só aguardando, e daqui a pouco o PPV vai trazer o noticiário do Verdão, a atualização desta quinta-feira no Alviverde Juazeirense. Maravilha, abraçar o querido Foquinha. O Foca, que é um torcedor apaixonado do Guarani, já tá lá na Arena Romeirão com produtos do clube, produtos do Guarani, torcedor que vai pro estádio, torcedor do Guarani, pode comprar lá com o Foca, camisa oficial, tem boné, tem chaveiro, produtos oficiais do Guarani, é só procurar o nosso querido Foca, ele já tá lá na Arena Romeirão. E o doutor Edemar entrou em contato com a gente, tem 100 para Mondragon, se não tomar gol hoje do Cariri, e R$100 para o jogador que fizer o gol que confirme a classificação do Guarani para a final do campeonato, para a semifinal contra o Icasa. E André Lemos também falou com a gente agora, vai gratificar também o jogador do Leão do Mercado. Coisa boa, pelo gol da vitória. Se fizer o gol da vitória hoje, sair gol da vitória do Guarani, o atleta vai ser gratificado tanto pelo nosso querido doutor Edemar e pelo André Lemos, nosso querido grande André, desportista lá do Motel Imperial. E lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, pizzas, esfirras, lasanhas e beirutes, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Você gostou do visual dele, Boi? Pizza não é quadrada, pizza é oval. Pedidos 988429514. Ele andou levando um beijo aí de um besouro mangangá, foi esse menino? É o vento da moto. É o vento, tá bom. Bom, eu falo, sabe de quem, Marco Falei? Não, sei não, que você não falou ainda. Do Motel Imperial. Motel Imperial, que é o você é especialista em fazer essa propaganda aí, né? Eu sou especialista no Motel Imperial. Motel Imperial está com novos apartamentos, muito mais aconchegante. Tem a suíte do Imperador, que é a minha preferida, viu? Motel Imperial para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Como tu tá folgado, Tô pra frente, viu? Conforto, higiene, segurança, qualidade, total descrição no atendimento. Motel Imperial, a direção é dele. Quem? Nosso querido André Lemos. Grande André. Que vai gratificar o jogador do Guarani, fazendo o gol da vitória, tem gratificação do André também. Lá na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram do Motel Imperial, @Motel Imperial Oficial. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem ali integral, light, multigrãos, aveia, 100% integral. Também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, película de alta performance e qualidade do serviço, você já sabe. É na Só Fumê. Rua José Marrocos 408, WhatsApp 988054899. É o WhatsApp da Só Fumê Service. Um abraço, meu querido amigo Totó do Uber, que é torcedor do Icasa, da Chopp, tá trabalhando agora no seu carro, tá escutando a gente. Franklin da Cralab entrou em contato com a gente agora, tem R$200 para Mondragon se não tomar gol e 200 pro jogador que fizer o gol da vitória do Guarani. Vixe, rapaz. Nosso querido Franklin da Cralab. R$400 o Franklin. Exatamente. Junta com o 100 do doutor Idemar e a gratificação do André. O André não especificou o valor, mas tá aí. O Franklin aumentou. R$200 pro Mondragon, se não tomar gol, e 200 pro jogador do Guarani que fizer o gol da vitória. Ô, João Filho, você que é bom de bastidores do Cariri, tem uma gratificaçãozinha por menino do Cariri se ganhar esse jogo? Tem, sim.
foi bom a boa cara que ele fez, viu? Tem, sim. Tem, né? Tá certo. Diga mais detalhes, tem um bicho por menino. Tem um bicho, tem um bichinho mas por da menino. própria diretoria, né? Da própria diretoria. Da própria diretoria, do presidente Rosenberg e do seu pai, o seu Raimundinho, presidente de honra. E Nelinho não vai dar nada nessa história? Vai entrar também. Tá certo. Nosso querido Nelinho Freitas. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Será que vai rolar hoje um Baleia Burger, hein, PPV? Pois é, vai. O Matheus tá esperando. Não, eu não sei se vai pra lá, mas pra aqui vem, eu tenho certeza. Eita, pai, esse JF. O produtor tá de visual novo hoje, então, meu amigo. Aí já era. O produtor, diretor-geral, apresentador, ele, enfim. Peça o seu Baleia Burger, 988-380548, ou vá buscar lá na Praça do Pio 12. Gostei do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Vale FM da Fox. Você tá afim aí de adquirir um novo Xiaomi, aquele smartphone maravilhoso? Passa na Fox. Se de repente aconteceu algum problema com o seu telefone, a Fox tem a melhor equipe técnica da região do Cariri. Equipamentos de última geração. Foi? Dedé foi lá, Dedé? Não, sim. Dedezinho foi. Dedezinho. Tá certo, então. Então, meu amigo, faz o seguinte, passa na Fox, em Crato, na Senador Pompeu 156, duas lojas no centro aqui da cidade, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro, esquina com a Rua do Seminário, e tem loja Fox aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. Conosco também Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender com grande variedade, com ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por aqui também no timaço da Vale FM, a gente fala da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. A Alfa Vidros é completa para você. Tem cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320, aqui na terra do Padre Cícero. O WhatsApp da Alfa Vidros é o 99812-5851. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Unileão sempre com você. Um abraço, professor Jaime Romero, que é o reitor da Unileão. Um abraço pro meu amigo Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do Guarani. E um abraço pro irmão dele, Alexandre, o cara que tá aniversariando hoje. Parabéns, Alexandre. Parabéns ao Alexandre. Muitas felicidades. A gente fala também do Hotel Amoarama, que é a casa do caririense da capital cearense. Faça sua reserva pelo 0 operador 85-3304-8900. É o WhatsApp, onde você será muito bem atendido. Agora vamos falar do Icasa, aqui dentro do nosso Vale Esportes desta quinta-feira. Pedro Paulo Vieira está chegando em nome de Diniz Supermercados, atualizando as últimas do Verdão mais querido do interior do Nordeste brasileiro. Boa noite, PPV. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Verdão do Cariri trabalhou agora à tarde lá no CT Praxedão. Mais um dia de trabalhos intensos visando o jogo da fase semifinal. E hoje a gente conversou com o Bruninho, né, que não joga, tem 2 jogos que o Bruninho não está em campo, está entregue ao departamento médico, e ele fala da ansiedade de voltar a vestir a camisa do Verdão do Cariri. Ele que é o camisa 10, né, o responsável pela criação das jogadas ofensivas do Alviverde de Juazeiro do Norte, e ainda não está confirmado no primeiro jogo da semifinal. Está trabalhando e quer estar 100% para voltar a defender as cores e fazer história com o Verdão do Cariri. Estou tratando diariamente, né? A gente vem fazendo trabalho de manhã, tarde e noite, 3 períodos. Estou tendo uma evolução muito grande. Tenho certeza que eu vou conseguir me recuperar e voltar para essa fase decisiva e poder ajudar o em casa. Independente do adversário, né? A gente vem trabalhando forte, dia a dia. A gente vem buscando melhorar algumas coisas, né? Então, a gente está trabalhando em cima do adversário, quem seja, né? Tenho certeza que a gente vai fazer 2 grandes jogos e vai conseguir o acesso. Muita cobrança do professor para corrigir algumas falhas apresentadas na primeira fase? Com certeza, né? O professor cobra bastante, até para o nosso bem também, para a gente melhorar onde a gente estiver errando. Mas a cobrança é bem-vinda, né? A gente sabe que é para o nosso bem, a gente vai conseguir fazer 2 jogos e vai conseguir esse tão sonhado acesso. E a expectativa para voltar a jogar, ter o apoio da torcida e fazer história colocando o Icasa na primeira divisão? Estou na expectativa muito grande, né? Não vejo a hora de poder voltar, de poder ajudar meus companheiros. Mas tenho certeza que no momento certo vou poder voltar e ajudar.
Pois é, o Verdão do Cariri, né, que o Bruninho ainda tá no DM, assim como o Guto e Mário Sérgio que tá fora do primeiro jogo, porque foi expulso na última partida contra o Maranguape, porém, o Edmário, zagueirão, xerifão do Icasa, já está em transição e pode ser titular, quem sabe, se estiver liberado, já no jogo de ida da fase semifinal. E seria tão bom, né, PPV, que o Icasa pudesse contar com força máxima e o seu adversário também, ou o Cariri, ou o Guarani. O Cariri nem tanto, mas o Guarani também tem problemas no seu DM. Então, que a gente pudesse ter assim uma semifinal com 2 jogos, as duas equipes com força máxima, para a gente ter um grande espetáculo. Porque quando você conta com um jogador e você faz todo um trabalho durante um campeonato como ele, você espera contar com ele nos momentos decisivos. E aí, por exemplo, digamos que o Icasa não possa ter o trabalho do Bruninho. Vai fazer uma falta tremenda. Muito embora tenha o Cláudio Júnior, tenha o Davi, né, jogadores que estão fazendo essa função, mas o Bruninho seria um algo a mais. E é um jogador até identificado já com o torcedor do Icasa, apesar de ser a sua primeira passagem, seu primeiro ano aqui no Verdão. Pois é, né? E daqui a pouco a gente volta com mais do Alviverde de Juazeiro do Norte. A federação já confirmou o primeiro jogo de Tirol e Itapipoca para domingo, né? Tirol, Itapipoca, Tirol, a outra semifinal já está definida. O Itapipoca venceu ontem, mais uma vez, o Tiradentes por 3-2. O primeiro jogo foi 2-1, ontem ganhou de novo. E domingo já vão fazer o primeiro jogo, mando de campo do Itapipoca, né? O jogo será lá na cidade de Itapipoca. O Tirol tem melhor campanha, né? Na fase classificatória. A volta, logicamente, será no Presidente Vargas, onde o Tirol manda os seus jogos. O segundo jogo vai ser quando? Já tem aí? Dia 21, possivelmente. 14 e 21, pelo calendário base. Vamos buscar Olha aí se a federação já confirmou. O primeiro jogo está confirmado, domingo, né? O primeiro está confirmado para domingo, dia 14, agora domingo, né? Dia 14. Sim, senhor. Itapipoca e Tirol vão fazer a primeira partida da semifinal do Campeonato Estadual. E o segundo jogo? O segundo jogo, Marco Valério, dia 20, sábado? Sábado. Dia 20 de abril, sábado, às 4 horas da tarde. No Presidente Vargas, onde o Tirol manda os seus jogos lá na capital. Eu até ouvi o bate-papo aqui ontem do programa com o Delton. Acredito que esse jogo aí do Icasa contra o Cariri ou contra o Guarani, não se sabe quem vai passar. Será que vai para segunda-feira? Deve ser domingo. Não, se for segunda eu acho que perde a graça. Até assim, a questão do... diminui. Segunda-feira não é dia de futebol, minha gente. Tudo bem. É um jogo decisivo e tal, mas bom seria se fosse no domingo mesmo, né? É um tempo maior de descanso para o time que classificar? E por que não botaram esse jogo para ontem? Esse jogo de hoje? Era para ter sido ontem, rapaz. Qual o problema? E o Icasa quer jogar. Né? Não, o Icasa quer jogar. O Icasa vem treinando e descansando. Eu me refiro às duas equipes que vão para campo hoje. Quinta, o jogo vai terminar. Sexta, sábado, domingo. O jogo atende? Tem 2 dias para relaxar. Sexta, sábado, domingo, atende. Atende porque tem que ter um certo período de recuperação do atleta, né? Após um jogo para o outro, né? Se tem algum jogador que vai sair contundido, não se sabe, para fazer algum tratamento. Agora, quem tá o preço molha, que quem foi para as quartas e final tem que pagar, porque não conseguiu classificar direto, né? Essa que é a grande verdade. Enfim, eu acredito que ao final do jogo a federação, com o time classificado de hoje, já deva se posicionar quando será de fato a primeira partida da fase semifinal do Campeonato Cearense da segunda divisão. JF. Pois não, Pedro Você Paulo. Deixa eu mandar um alô? Tá. Antes de você falar, Delton Sapo, por favor. Só para trazer uma informação, eu estava tentando aqui entrar nessa conversa. João Filho, deixa liberado, pode deixar liberado. Marco Valério, João Filho, está definido, é segunda-feira, viu? Eu também não concordo com o jogo segunda-feira, mas independente de quem passar, a informação que vem é que está confirmado segunda-feira o primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Cearense, na segunda-feira. Eu até acho e sugiro aos dirigentes que puxe o jogo para terça, então, porque qual é a diferença de jogar segunda e jogar terça? Tá entendendo? Já que estão botando o jogo para segunda-feira, estão fugindo de um domingo, a possibilidade, né, de jogar de trazer um público maior. Eu, ao invés de segunda, eu colocaria esse jogo na terça-feira. Eu fugiria da segunda-feira, né? Só um detalhe, Delton, deixa eu me envolver nessa conversa aí. Inclusive, conversa aqui dos bastidores, que o Guarani, como se passar para a próxima fase e como vai ser o mandante do primeiro jogo, tem o interesse de comandar o seu jogo na terça-feira.
não na segunda, na Pois é. terça-feira. E se por o acaso Guarani conseguir passar, Anderson, joga em Barbária ou joga no Romeirão? Aí o Guarani tá definindo, ainda tá em negociação esse O que eu soube é que tem uma Manu, conversa bem adiantada, viu, Anderson, com o Icasa no acordo de divisão de rendas para fazer os 2 jogos. Eu não sei se com esse jogo na segunda ou na terça-feira, se o Icasa vai manter esse acordo, porque acaba tendo prejuízo de renda, na minha opinião. justamente. Essa questão é que vai pesar, Delton, sabe? Porque assim, o Guarani só vai fechar de fato para jogar na arena se for renda dividida nos 2 jogos. Se um jogo for de fato de total financeiramente para o Guarani manda o jogo em Barbalha. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta para a Arena Romeirão com mais informações, intervalo comercial rapidinho no Vale Esportes e a gente volta já já. Vale FM. Já imaginou você andando de Fiat Fastback na sua cidade? Não fique só na imaginação. Com o Cariri da Sorte você pode. No quarto sorteio tem um Fastback 0 km. É um Fastback zerinho. O Fiat Fastback é o queridinho do momento e pode ser seu. Mas calma que tem mais. 5 mil reais no primeiro e segundo sorteio. E uma moto Honda Bis no terceiro sorteio. É uma Honda Bis e muito dinheiro. Não para por aí. Tem 20 chances de ganhar 500 reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fortalecer o trabalho em nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Aqui Timaço da Vale FM no oferecimento de Rastro Pneus, pneus, troca de óleo, freio, alinhamentos, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E tem a promoção de 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero 1693, telefone 3587-4195. Eu falei Rastro
Pneu. A gente está por aqui também no oferecimento da Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas para você. A Comercial ZM é concessionária Steel, Avenida Padre Cícero, 2370. O telefone é o 3511-9550. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Vem aí um novo ESC para você. Siga o ESC nas redes sociais, né? Um novo ESC, um cursinho completo. O que já é bom vai ficar melhor ainda. Tudo isso para proporcionar você os melhores resultados, buscando a sua aprovação, seja em concursos públicos, a melhor pontuação no Enem, vestibulares tradicionais. Estude no ESC e siga o ESC nas redes sociais. Acreditar para vencer. Quando você bota o dedinho assim, JF, que o pessoal tá vendo no canal do YouTube, você tá querendo dizer o quê? Eu tô tentando direcionar aqui pra Arena Romeirão. O dedo pra Arena Romeirão, né? Você tá com o dedinho voltado para a Arena Romeirão. Tentando direcionar para o senhor para saber se vamos para lá agora. Rapaz, quem manda aqui é você, JF. Não. Você quer ir para a Arena Romeirão? Aliás, eu pelejei a semana toda, o PPV aqui é testemunha de que eu tentei levar JF para a Arena Romeirão. Ele seria um amuleto hoje. A PCDEC até liberou. A PCDEC liberou. Ele era convidado especial. Suplente do delegado. Ele era convidado especial de um dos clubes. Não, mas aí, convidado especial, mas aí, como o rapaz disse, era suplente do suplente. Eu não sou suplente do suplente. Eu sou suplente do suplente. Não, eu tô aposentado. Olha ele levando, rapaz. Tô dizendo que a PCDEC liberou a entrada dele. Foi, quem liberou foi o suplente do suplente. Foi o suplente do suplente. Mas você ia ser titular. Tá. Titular. Tá em outro serviço hoje. Mas eu quero falar com um titular do Timaço agora. Eu quero falar com o Matheus Ferreira, que vai trazer mais informações do Cariri, em nome do Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre um Diniz Supermercados perto de você. Matheus, traga-me mais informações do Negro Anil. Só que o time chegou, João Filho. Alguns jogadores já estão aqui nos vestiários, né? Alguns subiram, vieram aqui a campo. Tá o staff também do Cariri preparando. E até falando um pouco sobre os bastidores, há também rumores de que o Cariri também procura o Icasa para dividir renda nos dois jogos se passar. E também com a possibilidade de trazer esse jogo para terça-feira. Eu ainda não tive essa informação oficial, mas durante a jornada vou sondar e trazer informações aqui no Vale Esporte. Então, daqui a pouco, os jogadores no campo para o aquecimento, iniciar esse confronto, né? A preparação para esse confronto aqui na Arena Romeirão contra o Guarani de Juazeiro. No jogo do último domingo, o Cariri jogou com o uniforme número 2. Você viu muito bem, você estava lá no Inaldão, camisa branca com aquela faixa na cor azul. E para hoje, é o uniforme número 1 ou vai de novo com o 2? Por enquanto, informação, Marco, porque o pessoal do staff está preparando aqui, eu ainda não quis atrapalhar, conversar um pouco, tirar essa concentração do time. Mas daqui a pouco, daqui a pouco eu trago mais informações sobre a questão também do uniforme, tá bom? Tá certo. Lembrando, 8 da noite, a bola rolando para Cariri FC e Guarani. E lembrar, né, Delton Sá, para o nosso ouvinte, primeiro jogo foi 0-0. Muito embora o Cariri tenha tido melhor campanha na fase classificatória, mas não tem nenhuma vantagem diante do resultado. Precisa ganhar, assim como o Guarani. Se não houver vencedor nos 90 minutos, vamos para as cobranças de pênaltis, não é assim, Delton? Desse jeito, viu, meu caro Marco Valério, né? Se empate no tempo normal, nós teremos realização de penalidades para definir quem vai para a próxima fase do Campeonato Cearense de Futebol. Mas, Marco Valério, daqui a pouquinho eu volto para esse assunto, porque eu estou aqui com o Demontier, e Demontier hoje está um momento, ele está nostálgico hoje, sabe? É um momento de nostalgia do Demontier. Ele trouxe um lanchinho para você, que chegou cedo, foi isso, Delton? Eu vou dizer para você, primeiro ele está com um boné da A7, mas esse boné já faz um tempão que ele tem esse boné, com certeza, não é um boné recente. É o novo. Ele trouxe, cara, um boné aqui, Marco Valério,
da Gessé Produções. Tu lembra da Gessé? Lembro demais. Ficava embaixo ali onde era a Vale FM, na Rua São Pedro. Na Rua São Pedro. Grande fotógrafo que morreu num acidente com em frente a uma loja de confecções. E ele trouxe um boné aqui, Marco Valério, de Meu Esporte é o Juazeiro. Kleber Lavou 41258. Juazeiro Empreendimentos. Vota. Esse aqui é daquela campanha lá dos anos do início, final dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que era o Juazeiro Empreendimentos. Ele faz Meu Esporte é Juazeiro, porque na época era o Juazeiro Empreendimentos. E mais antigo do que tudo isso, Marco Valério, eu lembro, eu acho que você vai lembrar dessa camisa. Eu postei agora no meu Instagram, a camisa que o Demontier está vestida com ela, é uma camisa da Rádio Vale AM FM, que essa camisa foi usada na década de 80, em meados da década de 80, uma camisa nas cores amarela e preta. Eu lembro que Toninho de vez em quando ia para uns rachas com essa camisa, lá no racha dos radialistas e tudo mais, nessa época da Rádio Vale FM. Mas é uma relíquia essa camisa que o Demontier Tenório está com ela aqui na cabine do Timaço da Vale FM. Foi que deu, Demontier, saudade dos amigos. Lembrou do Velho Fogo, do Gessé, do Kleber Lavou, hein, meu Aliás, cara, boa noite, Delton. Um abraço aos amigos do Timaço. Remete ao querido Fogo, né? Todos nós tínhamos essa camisa, inclusive ela foi estendida até para uma transmissão de um festival de quadrilhas, até mesmo carnaval, em que a gente fez parte da comissão jogadora, eu, Edgley Ribeiro, Luca Alves, e a gente ia fardado aqui exatamente com essa blusa. Mas, Delton, se você me permite uma coisa, e mais uma vez citar aqui essa situação, eu, sinceramente, eu não me conformo em você ter um estádio tão bonito e com estacionamento amplo, iluminação, praças em derredor de praticamente todo o estádio. Aquela parte ali por trás, onde ficava a Avenida Salgueiro, tem uma praça, é bem iluminada, deu uma nova vida à Avenida Salgueiro por trás. Não é diferente aqui com essas laterais e principalmente esse lado aqui da delegacia. Tudo bonito, tudo devidamente iluminado. Aí a gente vai para a fachada, Delton. Quem chega ao Romeirão, ele precisa acender uma lanterna de celular, porque é uma escuridão tremenda. Não há beleza alguma nessa parte externa. Tem muitas plantas, estão bonitas, em virtude do bom inverno, mas você as vê durante o dia. À noite você não vê nada, absolutamente nada do que é a fachada da Arena Romeirão. Uma tremenda escuridão. Eu não sei por que não colocaram alguns refletores para que o povo, no dia a dia, nos dias que não tem jogos, tenha uma iluminação perfeita, porque isso aqui é um colosso, é uma maravilha. E não se justifica uma arena tão bela quanto essa ficar com a sua fachada extremamente às escuras. É uma situação assim até entristecedora, né? Tem uma iluminação tímida ali da Praça da Bíblia, mas ela não chega até aqui a fachada do Romeirão, que fica completamente às escuras, viu, Delton? Tá certo, então tá aí o Demontier Tenório trazendo aí a sua opinião e fazendo essa observação, Marco Valério. Agora, por enquanto, o público marco pequenino aqui na Arena Romeirão, viu, Marcão? Ainda falta mais de 50 minutos pro começo da partida, Delton. Eu acredito que o pessoal tá chegando do trabalho, tomando aquele banho, tomando aquela sopinha, né? Enchendo a barriga, com o radinho ligado na vara e se preparando para daqui a pouco comparecer na Arena Romeirão. Ali. Ah, é? Pois é, rapaz. Me passaram um bizu errado aqui, Delton. Foi, né? Me passaram um bizu que Demontier Tenório, sabendo que você é um rapaz trabalhador, que chegou na Arena Romeirão por volta das 5h30 da tarde para um jogo que você vai narrar começando 8 da noite, que é para o nosso ouvinte saber como é vida de narrador de futebol. A gente chega 2, 3 horas no mínimo antes de cada jogo. Aí me disseram que o Demontier ia levar umas guloseimas para você aí.
Mas não rolou isso não? Demontier, quando ele traz algo para comer, ele traz uma vasilhazinha de plástico pequenininha e ele bota ali do lado do balcão dele, ele vai comendo ali devagarzinho enquanto o cara tá narrando o jogo. Que não dá tempo o cara pedir, porque ele tá narrando, não tem comer, como, né? Aí quando vai pro intervalo não tem mais nada não. Eu tive que apelar pro meu amigo Padim, Esfirras do Padim aqui. Esfirras do Padim. Foi, tá Esfirras do Padim aqui. Lá em Haroldo, pra ver se dá pra aí segurar tá a certo. peteca, viu? Esfirras do Padim. Mas tem uma coisa também, quando terminar daqui eu vou direto lá pro Baleia. Tá certo. Viu? O PPV vai antes. Já. Ele tá de folga hoje, tá tranquilo. Delton, daqui a pouquinho você volta pra comandar o futebol show do Timaço, tá bom, Delton? Tem certeza que eu tenho que voltar? Daqui a 20 minutos. Tem gol. Não é assim que você fala? Não. Se fosse assim, era uma maravilha. Gol! Aí! Pelo amor de Deus, fale baixo. Não, vai. Não grite, não. Gol na Copa Sul-Americana, o Cuiabá faz 1-0 no Metropolitanos da Venezuela. Sabe de quem? Gol de Daverson. E tem gol na Libertadores. De quem? LDU faz 1-0 no Botafogo. Rapaz, será que o Botafogo vai passar vergonha na Libertadores? Tem jogo do Palmeiras. Já começou também, né? muito mal, viu? Dois brasileiros em campo agora, o Botafogo na Libertadores e o Cuiabá na Sul-Americana. E o Palmeiras vai pegar o Liverpool. Olha, tem um recado pro JF. Mas não é da Inglaterra, não. É o do Uruguai. Tem recado? Bota aí. Cadê os torcedores do Palmeiras, minha gente? Eita, pra isso é vir com aqui João em Filho. casa, comer um ovinho com macaxeira e queijo assado. Agora é o seguinte, tem que vir às 10h30 da noite, viu? Pronto. Se você conhecer algum palmeirense, peça pra vir aqui. Aí, 10h30 dá mesmo certo. 10h30 é a hora que termina a transmissão. Como é? Vai eu ou você, lá? Não, é você. Ah? Aí você, porque eu vou sair mais cedo. Né? Não dá certo. Porque você Vai disse que torce Palmeiras. Por que você não se candidata pra ir? Porque você é quem gosta de comer uma macaxeirazinha 10h30 da noite. Tá certo. Eu tô de regime, JF. Tem que perder 2 quilos, ó. Tá bom. Ó, deixa eu mandar um abraço pra quem... Nessas horas só o João Filho é palmeirense. Deixa eu mandar um abraço pra quem tá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Já Guarani. Kilmer Campos tá no ponto. Pronto, Kilmer também. Abraço pro Miguel Ibrahim, Brito Júnior, Corisco Bigode, Edmilson, Rivaldo Pereira, né, o Deep Gamer. Um grande abraço pra todos vocês. Edilson Alves, em Caririaçu, toda a galera boa no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Ligue e peça a sua pizza, a mais gostosa do Cariri. Peça. 98842-9514, 8842-9514. Pizzaria e hamburgueria Oval, porque pizza não é quadrada, boi. Pizza é oval. Bom, a gente gira a reportagem do Timaço da Vale FM, o contato com o Kilber de Campos. Será que vai ter a vinheta dele hoje? Rapaz. Ontem teve. Vai chamar ele hoje? Não, a vinheta lá, especial. Tem lá. De lá, tá certo. Especial. De lá, muito bem. Será que tem? Fala, Kilber, boa noite. Um abraço. Teve não. Um abraço. Estão perguntando pela vinheta, viu? Um abraço, meu querido Marco Valério. É um sucesso essa vinheta. Grande João Filho e Delton Sá. Los Pedes. Oi! Essa vinheta é um sucesso, meu amigo. Dá pra tu, Delton Sá? Você fala em Delton Sá, a vinheta aparece. Rapaz. É porque Delton Sá conhece muito bem Los Pedes. Conhece. Ora, você não conhece. Pois, Los Pedes, atualize a gente aí da capital. Vamos lá. Aqui na capital cearense, o time do Ceará ontem, infelizmente, dançou na Copa do Nordeste. Bem que o Ceará tentou, né? Foi 1-1. O Ceará chegou a fazer 1-1. O Sport fez 2-1 nos momentos finais do segundo tempo. Ganhou o jogo 2-1, gol do zagueirão. E o time do Ceará acabou sendo desclassificado da Copa do Nordeste. O Bahia classificou, o CRB classificou e o Sport classificou. Falta uma vaga, ou do Fortaleza ou do Altos. O Bahia agora pega o CRB numa semifinal, jogo único em Salvador, e o Sport, seja quem for adversário, ou Altos ou Fortaleza, o jogo será no Recife. Jogo único na Veneza Brasileira. Esse jogo do Fortaleza acontece no próximo dia 20, sábado que vem, no Castelão. O jogo do Sport contra o Ceará terminou 2-1 para o Sport.
retornou na manhã de hoje aqui para a capital cearense, folga no dia de hoje, já que o Vozão só volta a jogar no outro final de semana, dia 21 de abril, na estreia do Brasileirão Série B contra o Goiás, aqui mesmo na capital cearense. O time do Fortaleza, que repatriou Renato Kaiser, está de volta, vai voltar a vestir a camisa do Leão. Ontem fez a festa na Sul-Americana, venceu o Nacional de Potosí pelo placar de 5-0 e é líder. É bom lembrar que a Sul-Americana, só o primeiro colocado de cada grupo se classifica, porque o segundo ainda vai para a repescagem com o terceiro colocado que vem da Taça Libertadores de América. O Fortaleza é líder e tem um bom saldo de gols, venceu 5-0 com mais 2 em cima do time paraguaio, soma 7 de saldo, e o próximo jogo do Fortaleza será contra o Boca Juniors aqui na capital cearense. De casa cheia, porque o Boca Juniors é o time a ser batido. O Boca, que venceu o Esportivo Trinidense pelo placar de 1-0, soma 4 pontos contra 6 do Fortaleza, que é o líder. O Ferroviário Atlético Clube, hoje o preparador físico do Ferrão deu uma entrevista e perguntaram em que nível os jogadores estariam do Ferroviário, nível percentual de condicionamento físico. O preparador físico revelou que em torno de 70%, os outros 30%, os jogadores conseguirão jogar. O Ferroviário que joga no próximo final de semana, lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, contra o Figueirense. São estas as novidades aqui na capital, na segundona cearense, tudo definido, né? O Tirol joga contra o Itapipoca, faltando essa semifinal aí. Tá todo mundo de olho, porque todo mundo quer saber quem o Icasa enfrentará, o Cariri ou o Guarani de Juazeiro. Ao vivo, Fortaleza. Vinheta. Oi. A vinheta, para finalizar. Tá sim, tá, peraí, deixa eu apertar aqui o botão. Grande Del Passo, aquele abraço. Los Pedes. Os Quilmer Picantos ao vivo aqui do Fortaleza. Esse Quilmer é espetacular. Por isso que eu sou fã dele. Ele tem vinheta para começar a falar e quando tá encerrando a fala, né? É, né? Eita, Quilmer. Abraço, Quilmer. Valeu. E lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale. Dá uma conferida também lá no nosso Instagram. Agora, JF, eu tô já me despedindo, mas antes vamos falar com Anderson Luiz. O Anderson tá voltando para trazer mais informações do Guarani de Juazeiro, que daqui a pouco decide contra o Cariri quem vai se classificar para a fase semifinal do Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Bota a vinheta dele. Anderson Luiz! Bora! É o único repórter de campo que tem vinheta, é Anderson Luiz. Tá vendo como você tem moral, Anderson? Eu tô vendo, viu, Marco Valério? Voltando aqui direto do gramado da Arena Romeirão, ao lado do Mondragón. Jogo decisivo, Mondragón. O Guarani pode decidir essa classificação até nos pênaltis. Como é que tá? Vocês estão preparados em relação a isso? Se por acaso jogou pros pênaltis? Olha, é claro que vai ser um jogo difícil, né? Um jogo duro. Esse campeonato tem mostrado, né? Como tem sido difícil as partidas, mas acho que todos se prepararam para esse momento, né? Momento decisivo para nós, onde tivemos a oportunidade de trabalhar essa semana, né? Ter uma semana tranquila. E eu espero que hoje a gente possa ter uma noite feliz e sair daqui com a classificação. Agradecer ao Mondragón, que está subindo nesse momento para começar o trabalho de aquecimento. Os goleiros do Guarani sobem primeiro. Da Mistério, do Mistério, o Dudu Caririaçu vem de fato para o jogo, mas como opção para o técnico João Severo, o Guarani deve repetir a mesma escalação do último jogo contra a equipe do Cariri. Meu caro Marco Valério e JF. Tá certo. Matheus tá pertinho de você para eu fechar com o Matheus também? Sim. Pronto, pois eu vou me despedir de Matheus Ferreira, porque já o comando de Delton Sá aqui no nosso futebol show do Timaço. Manda boa do Cariri FC, Matheus Ferreira. Não é tão boa, mas há uma mudança de estratégia, né, no time. O Leandro Mendes está fora do jogo, está no banco de reservas, vai para o banco. Me repassaram que o Will vai assumir o lugar do Leandro Mendes. Daqui a pouco eu confiro, porque na escalação mostra o Zé Gabriel,
que é volante, né? E na última partida o Conrado foi para o lado esquerdo, né? Então eu vou só conferir essa questão do posicionamento, mas Leandro Mendes está fora, estratégia do Adelmo Soares. O Cariri vai jogar com o uniforme, o primeiro uniforme azul aqui na Arena Romeirão. Tá bom então, Matheus, obrigado pelas informações do Cariri. Daqui a pouco o Matheus e o Anderson voltam sob o comando do Delton Sá, a Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Um abraço pro meu amigo Francisco. Tá trabalhando, Francisco? Um abraço pro Francisco, nosso querido Perneta. Tá lá com seu racha, lá no Campão. Boi, daqui a pouco vai pra lá, tá espetáculo, viu? Ó, e pra você ficar bem informado, @pauta de notícias. Muito bem. No Instagram, seu canal de informação. É só seguir. Você já tá seguindo, João Filho? Eita, a rádio saiu do ar. Saiu? Saiu. Caiu? Rádio saiu do ar. Voltamos. Voltamos? Eu tava dizendo pro João Filho, a rádio saiu do... Rapaz, a rádio saiu do ar, rapaz. Que pode, hein? João Filho, nós estamos ao vivo no YouTube. Se comporte, JR. Eu não digo nada. Eu tô vendo sua cara. Eu não digo absolutamente nada. Mas, homem. Depois o sangue de Procotó é meu, viu? Ó a cara dele, ó aqui, ó. Depois ó, isso... replay, ó. Chama o Val. Ó, João Filho, sua cara tá aparecendo no canal do YouTube. Depois o sangue de Procotó é o meu, viu? João Filho, faça isso não, João Filho. Oh, meu Deus do céu. Bom, daqui a pouquinho, Delton Sá. Caiu energia no Romeirão, nem chame. Tenório. Faltou energia no Romeirão. E foi. Sim. Anderson Luiz tá com a gente. Acabou a energia por aí, Anderson? Queda de energia geral aqui no estádio Romeirão, viu, João Filho? Nesse momento, as luzes do Romeirão estão apagadas, acho que foi no município inteiro de Juazeiro. Então, nesse momento, ainda estamos no escuro. O Guarani entra nesse exato momento para fazer o seu trabalho de aquecimento. Os jogadores estão entrando no gramado, mas estamos sem energia aqui no estádio Romeirão, viu, JP? Legal, meu querido Anderson, rapaz. Pra quem? Ainda, pois é. Aí como é que tem jogo se caiu a energia? A gente tava até conversando ontem, a gente tava até brincando ontem aqui, o Delton, eu brincando com o Delton ontem. Eu disse, Delton, de amanhã não passa, me referindo a hoje, para um time classificado. Ele disse, ô filho, se cair um toró, se faltar energia, aí como é que fica? Aí tá faltando energia no Romeirão, só falta cair o toró agora. E além da problemática lá no Romeirão, tá tudo às escuros. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tem um detalhe também, né? O estádio não tem gerador, né, Marco? Não sei dizer, João Filho. Não sei lhe dizer. Pra ser sincero, não tenho essa informação. Quer uma informação boa? Quero. Semifinal do Campeonato Cearense. A Rocha. Segunda-feira, 19 horas. Dia 15, alguém contra o Icasa. Jogo da volta domingo, dia 21 às 17 horas, na Arena Romeirão. Isso aí já tá definido, semifinal, segunda-feira. 19 horas. Não acho um bom dia. Vou ser bem sincero. Delton, não acho um bom dia. Fala, Delton. Pois não, Delton? Não, só para dizer que, como a nossa bateria ainda tem uma cargazinha, né? A gente consegue falar aqui da Arena Romeirão. A cidade tem energia. Daqui dá pra gente ver energia em todos os bairros. Não temos energia aqui no Romeirão. Aqui no estádio Romeirão. Daqui eu consigo observar que o Diniz, aqui abaixo, que fica do Romeirão, do nosso lado direito do João Cabral. Nós sentimos um barulho aqui, não foi, Demontinho? O Demontinho, para falar, tem que vir pro meu microfone. Mas a gente sentiu um barulho aqui, né? E viu a queda de energia. Só que, assim, a queda aparentemente foi geral e já todo mundo voltou, e aqui não. Aqui não tem energia na Arena Romeirão. Mas eu olho aqui por trás, do lado do Romeirão, tem energia, eu olho aqui para frente. Não dá para olhar para a praça, mas dá para ver que a praça tem sim agora energia. Então nós não temos energia aqui no Romeirão. O estádio tem um gerador, Delton? Eu não sei te informar. Aí eu não sei te informar. Tem uns geradores enormes aqui no teto, acima onde a gente está. Eu não sei se é o gerador do próprio estádio, se é um gerador próprio, ou se é da central de ar aqui das cabines. A verdade é que no estádio, nesse momento, não tem energia, e aqui nas ruas ao lado aqui do estádio nós temos sim energia na cidade. Olha aqui ao longe, vejo lá a Universidade Federal do Cariri, Unileão, e agora voltou a energia do estádio Romeirão. Está voltando. Eu acho, e pelo que está acontecendo com as lâmpadas, foi tipo o gerador agora, que tentaram ligar,
mas não segurou a carga. Chegou a acionar aqui os refletores, eles começaram a piscar na tentativa de funcionar, de acendimento, mas não sustentou. Acho que deva ser de gerador do próprio estádio. Então vão tentar de novo. Pelo barulho, acho que algum transformador aqui perto do estádio deve ter tido algum problema. Estão tentando de novo, aí as lâmpadas acendem, elas tentam segurar e não estão conseguindo segurar com a energia. Parece uma discoteca agora aqui, as luzes piscando, dos refletores à frente das cabines das emissoras de rádio. É como se esse gerador não tivesse potência suficiente para segurar a energia dos refletores aqui da Arena Romeirão. Já foi a segunda tentativa agora de fazer com que a energia voltasse no estádio e ela não está sendo suficiente, viu, meu caro Marco Valério e João Filho? Essa é a situação de momento aqui na Arena Romeirão. Bom, vamos aguardar agora, né? Vamos esperar. Não tem outra coisa a fazer, né? Temos outra alternativa. Pessoal de plantão aí da empresa que abastece a cidade de energia, no caso a Enel, não só a cidade, mas todo o Ceará. Pessoal de plantão. Pois não, Delton Sá. Mas aqui aparentemente o problema está sendo agora com a Arena, né? Se ela tem o transformador, aliás, o gerador era para estar gerando a energia do próprio estádio, né? Agora, algum transformador aqui nas redondezas que deve alimentar o estádio Romeirão, deve ter, enfim, eu não sei se queimado, não sei se é esse o termo que vai utilizar, mas que infelizmente o estádio nesse momento sem energia. E o torcedor fica naquela, são quase 7h30, o jogo é 8, eu vou pro estádio, eu não vou, eu compro o meu ingresso, eu não compro, quer dizer, um problema desse praticamente em cima da hora do jogo. E aí vão consertar e ninguém sabe que hora, se é um conserto rápido, se a coisa demora. Então é bem complicado. Só confirmar que tem gol aqui na Libertadores, a LDU faz 2-0 no Botafogo. O nosso fogão tá indo pro brejo, né? Terceira derrota consecutiva. Não, sendo a Libertadores é a segunda, que perdeu na estreia pro Júnior Barranquilla e tá fazendo seu segundo jogo hoje. Perdeu em casa, foi assim? Perdeu na estreia. Perdeu na estreia pro Júnior, perdeu pro Júnior 3-1 lá no Newton Santos. E o jogo agora é lá no Equador, tá sendo derrotado por enquanto pelo placar de 2-0. Obrigado pela correção, JF. Vamos pro intervalo? Vamos falar do Icasa primeiro? Sim, vamos lá. Vamos falar do Icasa para liberar o PPV. E a gente vai daqui a pouquinho voltar para a Arena Romeirão para saber situação de momento, se a energia voltou, como é que é, se vai ter jogo. Daqui a pouquinho o Delton Sá, os nossos repórteres vão trazer mais informações. Pedro Paulo Vieira, com as últimas do Verdão, que já sabe, joga segunda-feira à noite, é assim, PPV? Resta saber contra quem. Exatamente, né? O Verdão voltará a trabalhar amanhã, trabalha também no sábado e entrará em campo na segunda-feira. Mandar um abraço, Marco JF, pro Thaleson, que tá ouvindo a gente lá no Prachedão, já preparando toda a logística, e também o professor Hélio Pinheiro, né? Estão ouvindo o Vale Esporte Ligados, doidos para conhecerem o adversário do Icasa da fase semifinal. Verdão trabalhando e agora já sabe quando voltará a campo, né? Ganha mais um dia para recuperar os seus atletas e ter força máxima na fase semifinal em busca do acesso à elite do estadual. O PPV, certamente, comissão técnica do Icasa acompanhando o jogo hoje entre Cariri e Guarani, né? Para colher informações do seu futuro adversário. Para observar, né, o adversário da fase semifinal, as cartas na manga, porque se o Icasa tem uma decisão na próxima segunda e no domingo no outro, o Cariri e Guarani já tem uma decisão hoje, né? E devem usar algumas cartas de sua manga e o pessoal do Icasa vai estar acompanhando, né? E a gente acaba de receber informação aqui do presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, que avisa que não dividirá a renda. Então, para que o torcedor entenda, primeiro jogo, segunda-feira, o clube mandante é o classificado da noite de hoje. Arca com tudo, lucra com tudo. Então, no caso, se for o Guarani, pode até ser o jogo em Barbalha. Não é verdade? O Guarani tem mandado seus jogos. Claro, a gente não pode falar em nome do Guarani, até porque não somos dirigentes do Guarani e de nenhum outro clube, mas pelo que o Guarani fez até agora no campeonato, há essa indicação, que pode também haver uma alteração. O Guarani pode perfeitamente querer jogar
na Arena Romeirão. O Cariri certamente jogará na Arena Romeirão, se for ele o Cariri classificado. Mas aí a renda e a despesa é de um desses dois, né? Exato, tinha essa conversa de dividir a renda da fase semifinal e casa não abrir mão da renda do seu jogo. Não vai dividir. O jogo do Icasa é o segundo jogo, né? Do dia 21 às 17 horas na Arena Romeirão. 21 de abril, feriado, domingo, na Arena Romeirão. Icasa. Independente de quem seja o adversário. Independente de quem seja o adversário. Icasa não divide a renda. Não divide a renda. Muito bem. Segunda-feira o jogo de ida, dia 15, dia 21 o jogo de volta. 19 e 17 horas. Será que tem alguma coisa a ver com aquele primeiro clássico Icasa e Guarani, que o Guarani, né, ficou com a renda, até porque o Guarani não fez nada errado. O Guarani era o mandante da partida e por isso arcou com as despesas, teve a arrecadação e ainda não gostou, porque o Guarani foi jogar em Barbalha, né? Ainda teve esse detalhe, né? O Guarani não ficou satisfeito. PPV, amanhã você volta, não é isso? Amanhã a gente volta já para falar da preparação do Icasa, de fato, com o seu adversário. Definido, se Deus quiser. E se voltar energia. O segundo gol que a LDU marcou foi para o VAR e foi anulado. Permanece LDU 1-0. Tem gol na Sul-Americana. O Cuiabá aumentou, fez 2-0 lá na Venezuela. Novamente ele, Marco Valério. Deiverson. Muito bem, 19 horas e 30 minutos, também conhecida como 7:30 da noite aqui no nosso Vale Esportes Especial. Hoje o programa especial aí com 2 horas de pré-jogo para o confronto entre Guarani e Cariri. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai saber a situação, se a energia voltou ou não lá na Arena Romeirão. A gente volta já já com muito mais para você aqui no Timaço da Vale FM.